Fala, Criptão, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre uma temática bem discutida aí para muitos investidores, certo? Mas especialmente falando sobre a Cardano, certo? Uma pergunta que veio discutida em fóruns, etc, beleza? A Cardano pode ter o valor de mercado de $1 trilhão? Essa foi uma questão aí, certo? Uma pergunta, né? Então teve um artigo, né, que estava relacionado a isso, que foi produzido pelo Marcos Vinícius, certo? Para quem não sabe, ele é um dos representantes de uma pool, né, de uma stake pool aí, bem famosa, né, também, né? Então ele fala que basicamente a capitalização de mercado e o preço, como ele é muito discutido, né, vai algumas premissas baseadas em fundamentos, beleza? Nada é por acaso e nada é especulativo, para evitar coisas dos burburinhos, até porque a gente não sabe o que é que pode acontecer no futuro, certo? Mas aqui é só uma forma de discussão baseada em fatos e fundamentos. Mais uma vez, como nossas interações sociais e financeiras funcionam, essa é a primeira concepção de fundamento. O que significa? Porque a digitalização do mundo está aumentando, o que significa que a quantidade de transações relacionadas a pagamentos, compras, entretenimento, etc., também aumenta. Então aqui vai um problema atual do mundo, é que usamos muito intermediários por vários motivos. Primeira razão, que você precisa de uma conta para poder, né, precisar, infelizmente, ainda da moeda fiduciária local daquele país, certo? Então você utiliza um serviço voltado para essa finalidade. A segunda razão é porque você tem que ter passar a ter confiança naquele serviço, mesmo que você não tenha escolha. Então, praticamente você tem que ter capacidade, né, de ter a confiabilidade daquele banco. E outras coisas estão relacionadas a muitos serviços de internet através de produtos e entretenimento. Inclusive, isso aí é uma das capitalizações de mercados, né, muito atrelada a bilhões de dólares, né, constantemente. Então, quando tem grandes empresas de TI usam tecnologias modernas como inteligência artificial para comercializar os dados coletados sobre nós, muitas pessoas não têm noção, né, da quantidade de anúncios que é publicado e que é colocado à mercê das redes sociais e produtos e serviços. Isso porque, através dos nossos perfis sociais, eles ganham muito dinheiro. Então, as receitas anuais de 10 empresas globais de internet, de capital aberto, por exemplo, de 2017 para 2019, vai existir, vou voltar aqui uma tabela aqui para vocês terem a noção, certo, das empresas, né, das principais empresas que geram bilhões, né, na verdade, certo? Aqui fala, ó, da Amazon, da Apple, do Google, a Alibaba, né, Facebook, Tencent, Netflix, PayPal, Baidu e eBay. Então você vê que com o passar dos anos vem aumentando suas receitas, né? Ó. A Amazon chegando a bater aqui 280 bilhões, né? Então já deve ter passado já, porque nós estamos no período do ano 2021. Aqui, ó, logo abaixo, nesse outro gráfico, vocês vão ver também os principais bancos comerciais dos Estados Unidos em 2019. As receitas são em bilhões de dólares, beleza? JP Morgan, né, aqui batendo aqui 142 bilhões, né? A Bank of America Corp, né, de 113 bilhões, e vem logo descendo aqui para as outras menores. Mas, lembrando, são as principais, certo? São as principais dos bancos comerciais dos Estados Unidos. Então, como todas essas empresas, esses bancos, estão atrelados a sujeitos centralizados, eles têm proprietários que buscam por lucro, então a centralização sempre representa ameaças e ineficiências no que tange a dados privados, porque como não é transparente, não é público, pode ser mal utilizado ou roubado, pior ainda. Então, os serviços centralizados é outro fundamento, beleza? Porque eles podem se tornar também ineficientes, como realmente são. Alguns são ineficientes. Então, o que acontece?
A centralização, existe muitas regras, né? Tanto internas, tanto por parte do Estado, as regulamentações. E existe muita censura por parte disso. Então, a centralização, né, o sistema centralizado, utiliza muito o monopólio. O monopólio ele dita regras, né? Então ele não te deixa ter liberdade de escolha, nenhuma solução. No mais saber, não sabemos o que pode acontecer, né, com os nossos dados ou ativos. Né? A instituição estatal ela pode simplesmente exigir a alguém que está disposto a pagar e entregar esses dados para quem quer que seja. Beleza? Então, como há muitos intermediários, manter o dinheiro em ativo em outro banco pode ser muito arriscado. Né? E fora que, se tiver problemas relacionados a isso, você pode perder liquidez. Congelamento de contas, por exemplo, limitação à quantidade de dinheiro, como já aconteceu aqui no Brasil. Então, os usuários devem realizar transações via blockchain. Por quê? A missão da Cardano é se tornar um computador social financeiro global. Então, a escalabilidade que ela está utilizando é através da solução chamada Hydra, né? A camada Hydra. A Hydra é uma parte complementar da solução de dimensionamento, certo? Então, vamos supor que 1000 transações são feitas por segundo, né? Na expectativa, por exemplo, de 1000 pools, né, na rede principal, pode ter a capacidade de escalar até 1 milhão de TPS, né? Transações por segundo. Transações por segundo. Então a Cardano será capaz de assumir transações do mundo centralizado e permitir pessoas a utilizarem as vantagens de mundo descentralizado. E logo isso, abaixo vai vir outros fundamentos que são serviços descentralizados para substituir o centralizado. O que significa? As posições, né, a posição das entidades centralizadas, que é uma tarefa muito difícil ainda por conta, né, que ainda essa guerra ainda é só o começo, né? Então estamos num embate bem significativo nessas décadas que estão por vir. Primeiro, a dificuldade, né? Os políticos que vão proteger os bancos, obviamente, porque eles vão querer proteger os bancos, as suas posições e manter os seus status, obviamente. Por isso que eles vão proteger justamente quem lhe dá o suporte necessário. Aí, como a tecnologia blockchain ela é mais barata, ela é mais rápida, mais simplificada e privada, né, ao mesmo tempo, e segura, né, o papel de intermediários praticamente vai ser feito pela própria rede, né, porque a rede é que vai ditar as regras, né, e decidir o que deve ou não, né, ser motivo de voto, né, e ninguém terá a chance de censurá-lo. Então isso é uma coisa que a própria rede vai ter o papel de governança. É impossível parar, beleza? Por quê? Porque é uma rede que está constantemente atrelada ao mundo inteiro. Então é impossível parar uma rede descentralizada para que o serviço esteja sempre disponível. Então vai estar sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo? Não existe um ponto único de falha relacionado à rede descentralizada. Aí o que está na blockchain, ó, precisamente, os participantes definirão o que é transparente e o que deve ser privado, porque eles é que vão decidir regras se vão ser permitidos ou não. A transparência impediria o quê? A corrupção e o roubo de bens públicos, né? E aqui, logo abaixo, você vê o potencial capitalização de mercado do projeto Cardano, certo? A Cardano ela terá sucesso se começar a cortar a fatia de mercado das atuais hegemonias. Vamos colocar aqui as principais. Né? A capitalização de mercado dos 20 principais bancos do mundo em 2019, certo? Você vê aqui atrelado a bilhões de dólares. O CoinMarketCap da JP Morgan é 369 bilhões. Logo aqui, ó, vamos dar uma olhada na capitalização de mercado das 20 maiores empresas de TI de todo o mundo em 2019. Os dados são expressos em bilhões de dólares. Logo aqui, ó, você vê logo a Microsoft, Apple, a Alphabet, Facebook, Tencent, Samsung, né, o Intel, Cisco, Oracle, Adobe, etc. Né? E assim vai. Então, você vê que a capitalização da Microsoft chega a ser 1.061,6 bilhões. Então é gigantesco, né? A Apple, gigante. A Cardano pode ser considerada, certo aqui, ó. Então vamos supor
Se a Cardano pegar 1% de capitalização de todos os bancos, não todos, os 20 maiores bancos, né, mundiais, a capitalização total dos bancos vai ser de 3 trilhões 27 bilhões. Se a Cardano pegar simplesmente 1% dessa hegemonia desses 20 maiores bancos mundiais, 1% de 3 trilhões e 27 bilhões será 30 bilhões 270 milhões, né, de dólares. Então, podemos considerar também uma outra estimativa dos 10 principais bancos, né, que seriam em torno de 668 milhões. Né? 668 bilhões. Né? No caso, 1% desse montante será de 6 bilhões 680 milhões. Beleza? Mais complicados com os gigantes de TI, porque algumas vezes eles são mais ameaçados, né, pelo blockchain do que outros. Né? Por exemplo, a Apple cria smartphone e apenas o serviço pago da Apple é apenas uma pequena parte do negócio, por exemplo. Por outro lado, o PayPal, a capitalização dele chega a ser 18 bilhões de dólares, né, em 2019. Então, vamos supor que 1% seria 180 milhões, né, para Cardano. Então, a Cardano poderia transferir outros ativos, ó, não só dinheiro. Poderia ser justo considerar 25%, né, o que dá em torno de 4 bilhões e 500 milhões. Né. A capitalização da Netflix, né, ó, era de 20 bilhões, né? É uma empresa de extreme, né? Então, vamos supor que Cardano pode ter um impacto muito maior na sociedade, então a capitalização poderia ser, digamos, 5 vezes maior em 5 a 10 anos. Né? Achamos que poderia ser tipo assim, 100 bilhões, né? É um número bastante possível, se você colocar isso no papel, de acordo com esses dados, com esses fatos. Como não existe uma autoridade central no ecossistema Cardano, a rede é a propriedade de detentores da moeda Cardano, que são denominados os stakeholders. Né? Então, o stake é uma forma de participar da rede, do sucesso da rede. Né? As receitas da rede, parte dela, do lucro dela, vai para uma tesouraria, certo? E o restante vai para recursos suficientes para financiar o desenvolvimento do projeto. Então, quando chega, por exemplo, espera-se que, por exemplo, que aqui foi um artigo de 2020, né, mas 1 bilhão de usuários, né, espero que se tenha 1 bilhão de usuários que utilizem, né, os smartphones para fazer pagamentos. Vamos supor que 1% desses usuários fazem 33 milhões de transações, né, de pagamentos via Cardano. Então, a taxa de transação de 0,01 dólar para cada usuário, uma transação por dia, a rede ganharia 330 milhões de dólares, né? 330 mil dólares, né? A moeda ADA poderá ganhar, a rede ganhará 330 mil, né, dólares por transação por dia. Agora, por ano, seria 120 milhões de dólares por ano. Se você, como participante, tiver 0,1% das moedas ADAs, poderá ganhar cerca de 100 mil dólares por ano. Então, observe que, além disso, haverá um subsídio, né, na rede dos primeiros anos para que a rede não fique dependente, né, apenas das taxas. Né? Então, tem muita coisa relacionada a isso aí. Intencionalmente, não queremos especular sobre a capitalização de mercado da Cardano, queremos apenas apresentar alguns fatos sobre, pode fazer sua própria opinião, existem muitos concorrentes do criptoespaço e precisamos considerá-lo. Por outro lado, esperamos que apenas alguns deles sobreviverão a longo prazo. Escrutínio regulatório e obstáculos políticos são uma das coisas que podem impedir, né, essa empreitada, né, das criptomoedas. E, dito isso, acreditamos realmente que a Cardano pode ser uma empresa de trilhão de dólares. Se isso pudesse acontecer, o preço de uma única moeda ADA poderia ser 22 dólares. Né? Pode levar de 5 a 10 anos para chegar lá, talvez até mais. Né? Mas o projeto está apenas começando. Então, no resumo, quanto mais pessoas uma plataforma conectar, mais importância financeira e social ela terá. Ninguém pode garantir o potencial futuro, né, da capitalização de mercado de qualquer projeto. É ainda mais complicado para os mercados emergentes.
considere uma estimativa otimista e leve em consideração o nosso viés. Então aqui, galera, foi mais um artigo aí interessante que eu achei para mandar para vocês aí, para vocês verificar um pouco a respeito disso, beleza? Então fique ligado, tamo junto, que é só o começo e vamos nessa, beleza?